me lembro até que eu ria muito nos programas. Pai, eu era muito fã dos caras. Eu era fã do Mussum, do Zacarias, do Didi. Até eu tenho uma coisa sobre eles. O Zacarias, para mim, era o grande ator do grupo. Ator, na expressão da palavra, era o Zacarias, né? Tanto é que ele tinha um prêmio, ele fez A Dama do Camarote, ganhou um prêmio. Ele era muito engraçado. Ele ganhou aquele Mulher e tal. Que da hora. O cara era tremendo, porque ele não era aquilo, ele tinha uma voz bonita e ele falava bem, né? Um cara que estudou muito também. Você vê como ele comprava, a gente comprava o personagem. Como é que é o Zacarias, Monarcão? Ele... Didi! E aí ele criou um tipo, né? E o Mussum não. O Mussum, para mim, era o grande comediante do grupo. Porque tudo aquilo dele era muito espontâneo, né? Ele fazia aquilo com a maior facilidade. Ele inventava, ele entrava aqui no estúdio, em 2 minutos ele botava um apelido em cada um e pegava. Legal. O pior é que o apelido pegava e tal. O Mussum era muito assim, como é que eu vou dizer, improvisador e muito tal, autêntico. né? Agora, Dedé e Didi, para mim, eram 2 palhaços de circo. Aí eu conto uma piada para você, você não vai rir. Se eu contar a mesma piada com os truques, com a parada certa, você vai dar risada, entendeu? Tem as paradas. Quando eu voltei de Recife, o Walter Pinto, que era o grande empresário de peças, ele trazia Lido de Paris, ele trazia aquelas argentinas, foi ele que trouxe Ivaná a primeira vez. Ivaná, você procura depois na internet, você vai saber quem é. Foi o grande travesti do Brasil, primeiro. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Aí esses caras me contrataram lá para fazer o Teatro Recreio. E todo dia tinha um cara que assistia a peça. E eu ficava olhando aí, eu perguntei, por que... Será que ele tem alguma namorada? Porque, na minha peça tinha, acho que 60 mulheres. Era mulher que entrava de biquíni, mas que entrava sem nada e tal. Teatro e revista, né? Aí o cara falou, não, esse é um dos diretores lá da Tupi. Eu falei, mas ele está todo dia aqui e tal. Um dia eu vou saindo e ele está lá fora me esperando. Ô, Dedé, eu queria falar com você. Eu falei, seu Arnaud, né? Sabe não? Sei, todo mundo aí sabe que você é o Arnaud da Tupi. Tá? Pois é, eu queria te fazer um convite aí. Eu falei, para quê? Eu vou te explicar. Nós temos um rapaz aí que veio do Ceará, o nome dele é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele está até com a família e tal, mas ele não funcionou bem. Ele veio lá do Ceará, eu acho que o padrinho dele era um dos... não é dono, como é que chama esses caras? É tudo sócio. Um dos donos, né? Não sei, tudo sócio. Cotista, não. Sim, sei lá, uma coisa assim. Acionista. Acionista. Isso. Pô, tu não erra um, né, cara? Ele era um dos acionistas e pediu para trazer ele para cá. Aí o Arnaud falou, fui conversar com ele, o Arnaud já escrevia para o Chico Anísio. O Arnaud era uma capacidade única, assim. Ele falou, eu fui falar com ele, Dedé, e ele falou o seguinte, ele está muito acostumado a trabalhar com um cara do lado dele. E ele não está se adaptando muito sozinho. Eu falei, posso ver esse cara trabalhar? Ele falou, pode. Quando ele trabalha tal dia, eu vou lá. Mas não fala nada. Eu fui lá, era tudo com auditório, era ao vivo, essas porra. E eu fui lá e vi. Falei, Arnaud, esse cara não é ruim não, cara. Ele está fazendo coisa errada. Como coisa errada? Botaram o cara para dançar, cantar. Não é a praia dele, não. Eu estou te dizendo com um olhar de palhaço de circo. Mas ele é engraçado, cara. Ele tem uns trejeitos, umas coisas muito engraçadas. Ele falou, o negócio é o seguinte, quero ver se você topa fazer uma dupla com ele. Eu falei, eu não queria fazer mais televisão e tal. Ele falou, eu falei, leva ele na minha casa. Levou ele na minha casa. Eu morava ali em Ipanema na época. E ele chegou lá, me apresentou. Eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Pronto, ferrou. Ele já era Didi. Já era Didi no Ceará. Caralho. Desde pequeno no Ceará ele já era o Didi. Aí a gente deu risada com essa situação. E ele te trouxe os textos aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí peguei o texto. Falei, cara, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Cara,
Se um dia você conseguir fazer o que você escreve, falei, você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele falou, você tá de sacanagem, então eu tô falando sério. Ele era bem nordestino, bem com uns taquezão mesmo. E aí, vamos embora, vamos fazer junto. Eu falei, mas eu queria escrever junto com você e tal. Aí eu ia lá com ele e falava, rapaz, esse texto aqui é muito bom, mas é muito parado. Que eles ainda estavam usando humor de rádio. Os artistas chegavam e ficavam em cena, parado no humor de rádio. Falei, aqui, ó, a gente pode dar um tapa na cara, o cara cai. Mas como eu vou fazer isso? Deixa comigo, isso é comigo. Aí explicava, falei, assim que dá o tapa, você rola assim. Não quer assim que você se machuca. Peraí, você tem que calçar com a mão. E fui dando essas dicas. Rapaz, fizemos o primeiro quadro, foi um estouro. O primeiro quadro que foi nós na TV? fizemos... Era um nome, um programa? TV era um quadro Tupi. aonde? Chamava Aiurco o programa. Aí fizemos o primeiro, foi uma porrada. E os grandes naquela época, que era a dupla assim, que era o auge da época, era o Santa Cruz e o Zé das Mulheres, que é o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro... O Zé Bonitinho, não? Não, o Lúcio Mauro. Desculpa. O Lúcio Mauro é que fazia Ofélia, fazia o professor Raimundo lá. Caralho. Aquele que fazia, mexia com... Eu ria muito, porque tudo aquilo era sacanagem que ele fazia com o Chico, aquele menininho das perninhas, do cabeção. Ele tinha um... Rapaz, toda vez que ele entrava para fazer o quadro dele, porque era ao vivo, eu corria e ficava assistindo. O cara, ele tinha o tempo, né? O Lúcio Mauro, além do grande ator que ele era, ele tinha o tempo certo da piada. Ele sabia a hora de parar, a hora de olhar. Então, eu sempre me espelhei nele. Para fazer com o Renato, eu me espelhava nele. Falei, pô, que o Lúcio daria essa parada e tal. Eu me espelhava muito nele. E fui bem, me espelhando. Então, era isso aí. Era o Zé das Mulheres e o Janjoca. Mas era espetacular, eu me baseava. Aí só que depois surgiu Dedé e Didi. E nós fomos ultrapassando eles. Porque a gente levava porrada, caía no chão, pulava pela janela. Que entendeu? era o humor do palhaço de circo. Um dia eu arrombei. Eu falei com o Renato, pula pela janela, ele pulou, em cena ao vivo. Eu falei assim, pula pela janela. Ele pula pela janela, ele pá! Ele era maluco, ele fazia mesmo. Ele pulou de janela. Pá! E eu peguei a moto, rodei e entrei no cenário. Blá! Quebrei o cenário. Tudo entrei. Porra, o povo ficava louco. Eles se levantavam, era o único comediante que eles levantavam para aplaudir e a plateia gritava. Aí no outro domingo a gente entrava, a plateia... Êêê! Aí começamos a pegar. A única coisa ruim foi que no dia de receber eles descontaram no meu salário do Renato Cenário, né? Aí nós tínhamos amizade com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto então botou o Renato na praça. Ali na praça, era a Praça da Alegria. O Casalbé mesmo, o Carlos Alberto Nóbrega. Botou ele na praça, trabalhando com o pai dele. Porque quem ficava no banco era o pai dele, Manuel de Nóbrega. Eles ficaram trabalhando e tal. Aí acabou meu contrato, eu fiquei sem ter para onde ir. Aí fui lá falar com o Carlos Alberto falou, olha, rapaz, tá lotado aí, Dedé, mas eu vou fazer o seguinte, eu estou fazendo quadro com o Renato. Eu vou dizer para o meu pai que eu tenho prova, porque ele estava estudando na época, e o meu pai não quer que eu deixe de estudar, continue estudando. E eu vou dizer para o meu pai que eu tenho prova, não posso faltar, e pedir você para fazer no meu lugar. Olha lá. Aí eu fui lá, fiz o lugar dele, tá, o Renato estava puro da alegria, que o Renato adora estar do meu lado. Eu conheço ele no olhar, eu sei para onde é que a gente vai. Aí fomos lá, tal. Outra semana, o Carlos Alberto chegou lá e falou, pai, eu tô com prova hoje, justamente caiu hoje a prova e tal. Não, então põe o Dedé, tudo bem e tal. Aí fui eu de novo. Terceira semana, o Carlos Alberto chegou, pai, já sei. Você tem prova e tu quer botar o Dedé. Porra, tu quer botar o Dedé? Põe ele logo e acaba com esse assunto. Não vem com essa história de prova mais. O Nóbrega era muito inteligente, né? Ele sacou logo que ele queria me botar. E o Carlos Alberto falou, sabe o que é, Dedé? Eu também estou muito
muito acostumado com Golias. Eu com o Renato eu não me sinto igual. Eu estou muito acostumado a trabalhar com Golias. E você conhece o Renato na palma da mão e tal. Aí começamos a trabalhar e fomos chamados na direção. Mas na Praça é Nossa era Dedé e Didi. Era Dedé e Didi. O programa era Praça Nossa com o Manuel de Nobre. Uhum. Aí nós fomos chamados na direção. Rapaz, a gente tava que não passava uma agulha. Uma melancia, porque uma bananinha ia e tal. Né? A gente com um pouquinho nervoso, de lubrificante. Rapaz, nervoso. Falou, porra, a direção mandou chamar a gente. Lá fomos nós de novo. Aí chegamos lá, o Elian Saldo. Você vê, vem cá, o que vocês estão fazendo aí no programa dos outros? Nós falamos, defendendo o cachê. Não quero mais. E eu, o Renato, gelamos, cara. Ele falou, o Renato com 2 filhos já. Eu era solteiro, ele estava com 2 filhos já. Ele falou, não, vocês têm que ter o programa de vocês. Vocês não podem trabalhar em programa dos outros. Faz o seguinte, vocês têm algum programa para fazer? O Renato falou, tenho. Eu tenho umas historinhas, tipo que eles falam agora, sitcom. Uhum. Na época não era sitcom, né? O Renato falou, tem umas historinhas, começo, meio e fim. Ele falou, então me traz isso aí. E o nome do programa, ele falou, deixa que eu escolho o nome. Eu faço questão de dar nome no programa. Falei, puta que pariu, cara, vamos fazer o programa nosso de novo e tal. Aí o que aconteceu? Isso era qual TV? Era SBT? Não, nós trabalhávamos na Tupi do Rio. Na Tupi do Rio. Tupi do Rio. Que era onde era Praça Nossa. Não, nós estava na Excelso, a Excelso fechou, nós ficamos desempregados. Aí que ele veio e fez essa aí e tal. E foi assim. Aí começamos ali fazer o programa e o programa começou a dar certo, rapaz. E era já os Trapalhões? Certo. Não. Aí é que veio o negócio. Aí o cara falou, arrumei um título, rapaz. Você nem queira saber o título. O cara todo entusiasmado, Elian Saldo, todo entusiasmado. Nós perguntamos qual é o título, ele falou, Os Insociáveis. Porra, que merda. Que maravilha. Saímos da sala dele e falamos, que merda de título. Mas ele era o diretor da emissora. Tu ia falar o quê? Tu ia fazer o quê? Nós falamos, putz, e agora? Mas deu certo. Agora também, vai ter que ficar com esse nome. Você puxa na internet, tem lá Os Insociáveis na Record. Começamos a fazer, fomos chamados na diretoria de novo. Falei, ih, caralho, de novo. Chegamos lá, o cara falou assim, olha, vocês começaram a ganhar do Fantástico. Eita. Caralho! Nós estamos ganhando Fantástico. E a gente queria pedir para vocês dar uma esticadinha no programa. Em vez de ser 40 minutos, vai para 1 hora e tal. Pô, se tu der uma esticadinha no salário... Dá, vamos fazer. A gente não queria saber, a gente queria fazer para depois, né? Aí o Renato falou, caramba, rapaz, agora vai ficar 1 hora com 2. O Renato pensou, falou, se a gente botar mais um? Eu falei, botando mais um dá certo. Vamos botar um negão? Naquela época não podia falar. Né? Não, agora não pode falar negão. Naquela época podia. Hoje que não. Né? Eu falei, vamos botar... Olha que coisa ridícula. Vamos botar um afrodescendente. Eu com a minha mãe negrona, né? Eu falei, e ele falou, quem? Eu falei, eu tenho cara. Porque o Mussum não saía da minha casa. Ele era dos Originais do Samba. E quando eu fui fazer um show aqui em São Paulo, quem estava na orquestra era o Jair Rodrigues. E eu falava com o Jair, você é muito engraçado, cara. Você não quer entrar no show comigo? Ah, não. Lá no palco eu não vou, tá, o Jair. Eu falei, pô, mas tu é muito... Ele falou, um dia eu vou te apresentar um cara engraçado. E me apresentou o Mussum. E o Mussum ficou um grande amigo meu. Ele já falava tranquilo, sossegado. E aí eu ia assistir o show dele... ele que vinha dar boa noite, igual que eu fazia com o Raul Gil, ele vinha, dava boa noite e começava a brincar com o público, sem que, sossegado, escorregado em pé, sem cair, fazendo pose. Falava, puta, eu muito, ria de rir com o Mussum. Aí eu falei, Mussum, vou lá. Fui na casa dele, não consegui convencer ele. Ele, não, tô lá e tal. Falei, mas ele não me chamava, nunca me chamou de Dedé.
era compadre e tal. O compadre, né? Falou, meu compadre, vamos lá, vamos fazer, cara. Eu prometi que ia levar você. Eu me lembro que o Renato falou, ele decora? Eu falei, decora. Lá sabia eu se ele decorava. Falei que decorava e tal. E insisti até que eu consegui. Quando eu consegui, eu tive que falar com o empresário dele. O empresário dele falou, olha, ele não pode trabalhar sexta, sábado, domingo. Eu falei, não, nós gravamos terça, segunda. Então, tudo bem. Aí, fechei com o Mussu, liguei pro Renato. Não tinha celular, era... enfia o dedo e roda. Não é o que você está pensando. É no telefone que eu estou falando. Então, eu liguei pro Renato e falei, Renato, fechado aqui e tal. E aí ficou fechado, falei Curumbo, falei, e começamos a fazer com o Mussu. Aí falei, Mussu... Mas ainda eram os Insociáveis. Ainda era os Insociáveis. Aí era Dedé, Didi e Mussu. Foi quando começou o Mussu a trabalhar com a gente. Mas ele já tinha esse negócio tranquilo, sossegado. E eu perguntei para ele uma vez, quem te ensinou isso? Ele falou, é que eu fui fazer uma participação uma vez na escolinha, o Grande Otelo me indicou. E eu fui lá, o Grande Otelo falou, tem um neguinho aí engraçado pra caramba, põe ele aí. Aí ele foi lá, ele falou pro Chico Anísio, o que eu falo, Chico? Ele falou, você não precisa falar nada, põe um S no final das palavras. O Mussu falou, como? Ele falou, fala tranquilo com S. O Mussu falou, tranquilis. Ele falou, é isso. Fala sossegado e põe um S. O Mussu falou, sossegades. Ele falou, é isso. Você só tem que fazer isso. Chico Anísio falou pra ele? Chico Anísio, que passou isso pra ele. E ele falou pro Chico, Chico, se eu tiver que falar que pena, como é que eu faço? Aí o Chico deu risada e falou, é você mesmo, você é comediante. Foi assim que entrou. Depois de um mês, o Renato me aparece lá com um cara bem vestido de gravata, com uma voz bonita. Falou, Dedé, vai trabalhar com a gente. Eu chamei ele de lado e falei, vai fazer o quê? Ele falou, comediante. Eu falei, você tá louco, comediante? Cara com uma voz bonita dessa e tal. Ele falou, não, é que ele foi locutor de rádio, ele fez radionovela e tal. Ele falou, não, Dedé, segura aí, deixa aí que você vai ver. Rapaz, quando o cara começou a ensaiar, que fez aquele... Por isso que eu estava dizendo no começo aqui, que ele era um grande ator, rapaz, porque ele não era nada daquele. Quando ele entrou fazendo o Zacarias, sem pintura, sem nada, sem peruca, sem nada, que ele era careca. Ele entrou no ensaio, eu já mijei de dar risada. Agora, chegou na hora de gravar... Era o nome do Zacarias? Não, chegou na hora de gravar, ele me aparece com aquela peruca, com aquele dentinho, com aquela risada, pô. Eu falei pro Renato, cara, tu acertou na mosca. O Renato falou, não te falei, cara, pode confiar. Caraca. Foi o Renato que botou ele. Entendi. Que da hora. E aí, continuou sendo os Insociáveis. Até a Globo chamar a gente. Quando a Globo chamou, virou os Trapalhões. Quando a Globo chamou, por quê? Porque antes tinha tido os Trapalhões na Excelsior. Era Dedé, Didi, Vanderlei Cardoso, Ted Boi Marino, Ivon Cury, a própria aquela Vanusa. Uma vez saiu o Ivon Cury, entrou a Vanusa. Então, era uma história escrita pelo Emanuel Rodrigues. Era Entendi. A direção do Wilton Franco. Quem botou esse nome na gente de Trapalhões foi o Wilton Franco e o Emanuel Rodrigues, que criou esse título dos Trapalhões. Então, o pessoal na rua aqui em São Paulo, a gente ia num restaurante, alguma coisa, os Trapalhões aí, os Trapalhões. Não falava voz insociável. Entendi. Aí o Renato falou, pô, vamos mudar, vai ficar os Trapalhões.